Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Na aula de hoje, nosso objeto de estudo será o parágrafo único do artigo 66 da Lei 9.099. Vamos então à leitura do dispositivo legal. Esse dispositivo disciplina que, não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para a adoção do procedimento previsto em lei. Bom, a primeira questão que eu gostaria aqui de ressaltar é um conteúdo para vocês a respeito de como são disciplinados os procedimentos no sistema processual penal brasileiro. No Brasil, o procedimento ele pode ser comum ou especial. O procedimento comum, ele se subdivide em procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo. Sendo que o procedimento sumaríssimo é o procedimento do GCRIM. Já o procedimento especial, existem diversos procedimentos especiais no nosso país, tá bom? Nosso objeto de estudo não serão os procedimentos especiais nessa aula, nós vamos focar aqui no procedimento comum, tá bom? Que pode ser ordinário, sumário ou sumaríssimo. Ótimo. Então, tendo esse conteúdo aqui, nós podemos avançar para estudar um pouco mais sobre esse parágrafo único. Pessoal, na aula passada, vocês lembram que eu expliquei para vocês que no juizado a citação será pessoal? E como ela será pessoal, automaticamente eu excluo a citação por edital, que é uma modalidade de citação ficta. Isso aí nós conversamos na aula passada. Esse parágrafo único, ele confirma o que eu ensinei para vocês na aula anterior. Por quê? Porque ele está disciplinando aqui que, vamos fazer a leitura do parágrafo único. Disciplina aqui, não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum, para a adoção do procedimento previsto em lei. Ora, pensa comigo, geralmente esquece o juizado, pensa um processo qualquer. Geralmente, se eu não acho a pessoa para ela ser citada pessoalmente, o que é o natural? O natural é que eu faça a citação por edital da pessoa. Isso é o mais natural. Quando, aqui nesse parágrafo único, o legislador disciplina aqui, se o acusado não for localizado para ser citado, o juiz tem que encaminhar as peças ao juízo comum, eu automaticamente também consigo, a partir desse parágrafo único, concluir que é proibida a citação por edital no GCRIM. Porque esse parágrafo único ele diz, olha, ao invés de citar por edital, que é o caminho mais natural, o que o juiz faz? Ele pega os autos e remete os autos para o juízo comum, tá certo? A fim de que lá no juízo comum seja adotado o procedimento previsto em lei. É o que está nesse dispositivo. Aí nós avançamos aqui, vamos ler aqui a letra B. Tendo em vista que o procedimento sumaríssimo do GCRIM adota os critérios da simplicidade e da celeridade, no seu artigo 62, bem como considerando que a citação por edital é um procedimento complexo e moroso, no caso de não localização do autor do fato para ser citado, o juiz do GCRIM remeterá os autos para o juízo comum. Ora, vamos pensar aqui. A citação por edital, ela é complexa e ela é morosa. É exatamente o contrário dos princípios da simplicidade e celeridade. Ora, se ela tem características que são opostas aos princípios do juizado especial criminal, o que o legislador fez? Ele falou o seguinte, olha, não tem citação por edital no GCRIM. É proibida a citação por edital no GCRIM. Se por um acaso o autor do fato ele não for localizado, o juiz não promoverá a citação por edital. Pelo contrário, o que ele fará é pegar os autos e encaminhá-los ao juízo comum. E a partir daí, a competência
não é mais do GCRIM. A partir daí, a competência para processar e julgar aquele determinado processo será do juízo comum, tá certo? Tendo isso em mente, nós precisamos aí nos indagar uma questão, que é o seguinte: e se o réu ele for posteriormente localizado pelo juízo comum? Porque, olha, o que aconteceu? Aconteceu que lá no juizado não achou, ou não achei o réu desse processo para ser citado. Ok, o que eu faço? Remeto para o juízo comum. Legal. Imagina que o juízo comum ele realiza lá diligências e ele acaba localizando o autor do fato. E aí? Nós temos duas opções. Ou o juízo comum continua com o processo, ou ele devolve o processo ao juizado. Qual dessas duas opções que nós devemos aplicar? Qual dessas duas possibilidades é a correta? Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês o enunciado número 51 do FONAGE para responder essa questão. Mas antes de ler o enunciado, eu quero ressaltar que, inclusive como já ressaltei, creio nesse curso, que os enunciados do FONAGE eles não são vinculantes. Então é possível que você tenha juízes de localidades diferentes que aplicam entendimentos diversos, ok? É possível. Todavia, os enunciados eles são importantes nortes interpretativos, tá bom? Então é importante nós conhecermos. E esse enunciado 51, ele responde a nossa pergunta, que é a seguinte: e se o réu for localizado posteriormente pelo juízo comum? Disciplina esse enunciado que a remessa dos autos ao juízo comum, na hipótese do artigo 66, parágrafo único da Lei 9.099, exaure a competência do juizado especial criminal, que não se restabelecerá com a localização do acusado. Então percebam aqui que esse enunciado aqui responde a nossa pergunta no seguinte sentido: o processo não vai voltar para o juizado se o autor do fato for localizado lá pelo juízo comum. Não vai voltar. A partir do momento em que remeteu para o juízo comum, fica lá no juízo comum. Não devolve, mesmo que o autor do fato seja futuramente localizado. Por quê? Porque a remessa para o juízo comum exaure a competência do juizado. Ok? Então, se nós formos responder essa pergunta aqui com base no enunciado 51 do FONAGE, a resposta é: não há devolução dos autos ao juizado. Existe um exaurimento da competência do juizado especial criminal a partir do momento em que o processo é remetido ao juízo comum. E agora, pessoal, nós vamos fazer o estudo dessa última expressão aqui do parágrafo único, que diz o seguinte: diz que o juiz encaminha os autos do GCRIM para o juízo comum, a fim de que no juízo comum seja adotado o procedimento previsto em lei. Aí nós nos perguntamos, ok, e qual é o procedimento a ser adotado no juízo comum? Ou seja, qual é o procedimento previsto em lei para essas hipóteses, para esses casos? Lembrem-se que eu falei para vocês que o procedimento comum ele se divide em ordinário, sumário e sumaríssimo. Sendo que o sumaríssimo é o procedimento do GCRIM. Legal. Então vamos pensar aqui, vamos tentar responder isso. Bom, o sumaríssimo é o do GCRIM. Eu estou tratando aqui de um caso em que o juiz do GCRIM pegou o processo e remeteu para o juízo comum, ou seja, o processo não está mais no GCRIM. Ora, se o sumaríssimo é do GCRIM e o processo não está mais no GCRIM, eu já vou riscar o sumaríssimo. Por quê? Porque o sumaríssimo é o do GCRIM. E eu estou aqui tratando da hipótese de que o processo foi remetido para fora do GCRIM. Eu vou aplicar fora do GCRIM outro procedimento, que será ou o ordinário ou o sumário. Ok, então já excluí o sumaríssimo, nós temos aqui ainda duas alternativas. Esse artigo 538 do Código de Processo Penal disciplina que, nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento
sumário previsto neste capítulo. Então, pessoal, o rito, o procedimento previsto em lei, que foi mencionado aqui, olha, na parte final do parágrafo único, é o procedimento sumário. Então, nessas opções que eu coloquei aqui para vocês, nós temos que a resposta correta é a segunda, é o do procedimento sumário. No caso do processo ter sido remetido para o juízo comum, será adotado lá no juízo comum, para processo e julgamento dessa infração penal, o procedimento sumário, tá certo? Então, ok. Espero que tenham gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo.